Olá, seguidores e ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Esta semana, na Vertente Tecnológica, vamos falar sobre a exposição de dados de 533 milhões de contas no Facebook, da morte na área mobile por parte da LG e do futuro da Apple, nas palavras do Tim Cook. Fica aí para ouvir estas notícias e muito mais. Bem-vindos ao episódio número 7, gravado a 12 de abril de 2021. Bem-vindos à Vertente Tecnológica e esta semana temos várias notícias para falar. Mas, para ser diferente na nota introdutória, como costumo fazer das outras vezes, hoje venho com um apelo especial. Eu tenho percebido que vocês têm, de certa forma, ouvido os episódios que eu tenho gravado, mas o meu apelo esta semana é que vocês possam partilhar, possam fazer gosto através do iTunes ou através da vossa plataforma de podcast, caso esta permita que façam isso, mas que principalmente vocês possam ou comentar, ou colocar um gosto, ou que partilhem nos grupos da família, nos grupos de amigos, nos grupos da escola, do trabalho, mas que ajudem este canal a crescer. Ele está melhor do que aquilo que eu poderia eventualmente estar à espera, mas ainda está muito aquém do que aquilo que eu queria e que pretendo para este projeto. E tenho visto que, de facto, e os dados falam por si, que vocês têm ouvido os episódios, mas não tenho sentido essa partilha a nível das visualizações de escuta. Ou seja, eu tenho percebido que está a ser pouco partilhado, mesmo até eu que tenho partilhado o máximo com amigos, com família, mas ainda assim está muito aquém. Então o meu pedido esta semana em especial é que vocês façam esse esforço, não só com este projeto, mas com outros projetos de podcast, porque só com essa partilha, só com as visualizações, neste caso com a escuta do podcast, com esse, principalmente no iTunes, que permite avaliar com as estrelas e escrever um comentário, só assim é que é a melhor forma de publicidade e para a própria plataforma poder partilhar e sugerir o podcast. Quanto mais avaliações este podcast tiver, quanto mais comentários tiver, mais ele será sugerido na própria plataforma, na Apple Podcast. Eu sei que alguns de vocês têm iPhone e que vai permitir vocês, através do próprio podcast, conseguirem fazer essa avaliação, mas mesmo quem não tenha, está na descrição de cada episódio o link que irá reencaminhar para a iTunes Store, que permita que vocês possam escrever um comentário, avaliarem, que isso será extremamente fundamental para fazer crescer este podcast. Após este meu pedido, muito humildemente da minha parte, sem mais enrolação, vamos passar às notícias desta semana, que há muita coisa para ser falada esta semana. Por isso, vamos passar já à primeira notícia. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Vocês se lembram quando no primeiro episódio falei do lançamento da internet Starlink da SpaceX, liderada por Elon Musk?
Pois bem, a SpaceX informou a Anacom até junho deste ano, ou seja, 2021, o serviço irá ser disponibilizado em Portugal, a qual espera que venha a chegar a 16 mil utilizadores diários. É verdade que ele já está disponível, conforme eu tinha falado no primeiro episódio, mas certo é que só agora é que estão cumpridas todas as formalidades com as respectivas agências e autoridades. A empresa que a SpaceX criou para liderar este projeto, ou seja, este sistema de internet no mercado português, será a SXPT, ou seja, a Space Exploration Technology Portugal, que será a responsável pela comercialização do serviço de internet banda larga por satélite em Portugal. Numa reunião que ocorreu a 4 de março em videoconferência entre o presidente da Anacom e um responsável da SpaceX, foram discutidos alguns temas como a instalação e a expansão do serviço. Da mesma forma que foi revelado que o serviço já cobre 100% do território nacional por conta dos diversos satélites já colocados até hoje e que irão continuar a ser colocados para melhoramento e estabilização do serviço. Para já, o serviço da SpaceX conta neste momento com um limite de até 50 mil utilizadores ao mesmo tempo. Mas com a adição de mais satélites, espera-se que o limite seja ultrapassado rapidamente. E é verdade que quando eu vos tinha falado, ainda as coisas estavam assim um pouco frescas neste sentido. E já é fixe, já é porreiro ver a evolução que isto tem tido desde que isto foi anunciado até à data de hoje. Eu vejo constantemente, conforme eu vos tinha falado naquele primeiro episódio, diariamente, quase diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, o lançamento de 60 satélites para o espaço por conta deste serviço. E é constantemente, se não é dia sim dia não, é uma vez por semana, mas vejo constantemente o lançamento por parte da SpaceX de lançamento de satélites para o espaço, que irá permitir não só uma melhor cobertura, mas uma melhor estabilização e o próprio melhoramento do serviço em si. E por isso fico feliz por ver que já houve estes desenvolvimentos por parte de quem manda neste serviço e quem é responsável por este serviço, nomeadamente com o responsável máximo da SpaceX e com o presidente da Anacom, e ver que já foram realmente discutidas e já foram definidos alguns pontos em relação a isto, porque foi aquilo que eu vos disse no primeiro episódio. Só temos a ganhar com este serviço. Certo que ele está um pouco mais caro do que aquilo que se poderia esperar derivado daquilo que o serviço atualmente oferece, mas que acaba por ser uma solução, principalmente conforme eu vos tinha falado, é uma solução para quem, por exemplo, vive em zonas que não têm ou fibra óptica ou não têm um sinal de rede que pudesse usar dados móveis para navegar na internet, ou seja, não têm internet nem rede por completo por conta do sítio em que vivem. E este acaba por ser uma maneira de poder usufruir de um serviço com internet que ainda assim com velocidades bastante razoáveis, em que tem uma latência não assim muito grande, é uma latência bastante baixa até por conta do serviço que é, e é realmente uma mais-valia. Só temos que aplaudir, e fico mesmo muito feliz por ver alguém ou uma empresa oferecer mais uma solução para o mercado onde infelizmente as operadoras não conseguem cobrir, e acaba por ser uma solução não só para quem vive, principalmente nesta questão agora que estamos em pandemia, que muita gente tem que trabalhar a partir de casa e que mora nesses sítios em que não tem internet, e acaba por ter aqui uma solução para poder executar as suas tarefas profissionais, não tendo essa limitação, e assim acabam por ter uma solução, ainda conforme eu vos tinha dito há pouco, cara, mas que é uma solução que seja para não só para quem reside, para quem usa para teletrabalho, para quem tenha uma casa de férias para poder transportar internet sem ter que pagar mais por isso. Ou seja, temos aqui uma solução que só temos é que aplaudir e esperar
que esta solução possa não só evoluir, mas que venham outras soluções, porque quanto mais concorrência tivermos neste sentido, melhor e mais ganharemos nós como clientes e como usuários de internet diariamente. Quem ouve este podcast certamente já deve ter ouvido a expressão "quando a esmola é grande, o pobre desconfia". Pois bem, é isso mesmo que vos trago hoje. Após ser aprovado no Parlamento no decorrer de 2021 em relação aos limites sobre as comissões cobradas pelas entidades bancárias com o serviço MBWay, a vigorar a partir de dia 1 de janeiro de 2021, ao que parece, os bancos têm vindo aos poucos a aumentar algumas operações, como por exemplo transferências online, transferências imediatas ou até mesmo levantamentos ao balcão. Não me admirava nada que a médio prazo até as comissões de manutenção de conta venham a ser alteradas. Os bancos que têm sido visados com este tipo de operação são Caixa Geral de Depósitos, Milênio BCP, BPI e Novo Banco. E eu, quando vi esta notícia, só me deu vontade de rir ou de chorar, porque isto é de uma prepotência e a mim me espanta, e é isto que eu vos queria trazer com esta notícia. A mim me espanta como é que uma coisa que andou a ser discutida durante semanas, se não meses, mas vamos chutar semanas no ano passado de 2020, esta situação, e foi muito batida até pelo Bloco de Esquerda e por outros partidos, que tenha sido discutido e que tenha sido aprovada neste caso uma medida, e que não tenha sido previsto esta situação, porque era de esperar que os bancos, sendo obrigados a ter que aceitar uma medida que tinha sido aprovada em Parlamento, que arranjassem uma maneira, e não podemos esquecer que a gente vive em Portugal. O português sempre arranja uma maneira de contornar estas situações. E a mim me espanta como é que os partidos, ou como é que o Parlamento, ao implementar esta medida, não tenha previsto uma medida que pudesse limitar as entidades bancárias a poderem contornar esta situação, porque era expectável que os bancos, ao serem obrigados a terem que tomar uma medida destas, que arranjassem uma forma de não ficarem a perder nesta história, porque os bancos não estão ali para fazer amigos, os bancos estão ali para fazerem dinheiro. São empresas capitalistas que estão ali para fazer dinheiro, para passar lucros aos respectivos acionistas, não estão ali para nos fazer nenhum favor. Por isso, eles a serem obrigados a terem que implementar esta medida, era expectável que eles arranjassem uma forma de poderem contornar. E acabam por, como num banco tradicional, infelizmente, existem várias ferramentas que estão ao serviço, nomeadamente levantamentos ao balcão ou outras coisas do género. Era normal que tudo isso que tem taxas, que eles pudessem pôr ali umas migalhazinhas, e que tudo junto acaba por arranjar uma forma de contornar esta situação. E por isso é que eu estranho que não tenha sido implementado algo que pudesse contornar ou limitar ou proibir este uso indevido ou esta implementação indevida destas medidas. E eu estou agora, sinceramente, na expectativa de saber o que é que o governo ou os partidos, com estas notícias a saírem diariamente, o que é que eles vão fazer em relação a isto? Vão chorar sobre o leite derramado? Vão contestar, mas vão contestar o quê? Uma coisa que eles implementaram e que não souberam precaver-se perante esta situação? O que os bancos estão a fazer não é nada de ilegal. Pelo contrário, é legal. Agora, podemos discutir se é certo ou errado aquilo que eles estão a fazer. Se é eticamente falando, se é certo ou se é errado. Mas o que é certo é que não é ilegal. É uma medida legal. E é a forma que os bancos arranjaram para poder contornar esta situação. E, sinceramente, agora vou estar atento nas próximas semanas ou nos próximos meses o que é que o Parlamento, o que é que os partidos, o que é que o Governo irá fazer em relação a estas questões.
E eu volto a dizer, e olha que eu não pensava isto há uns anos atrás, mas quando uma pessoa começa a crescer, começa a amadurecer, começa a ter mais idade e começa a ver a vida com outros olhos, nomeadamente quando toca ao nosso bolso, eu que sempre fui defensor de a gente tem aquela conta, é para ficar com aquela conta até morrer. Não, pelo contrário, hoje sou a favor que a gente devemos testar e devemos usufruir do serviço que nos irá beneficiar da melhor maneira. E hoje sou cliente de 2 bancos pelo menos que são, um é 100% digital e outro é 95% digital. Porque uma das coisas boas que os bancos digitais, principalmente um deles que não tem balcões físicos, é mesmo 100% digital, uma das coisas que eles oferecem é justamente poderem nos dar coisas por facto de não terem, neste caso por facto de poderem trabalhar a 100% de forma digital, de forma online. E uma das coisas que esses bancos ao qual eu sou cliente é a isenção, por exemplo, de taxas de MBWay. Um deles, inclusive, é nas transferências imediatas, que todos os bancos cobram por isso. Esse banco disponibiliza-me 40 transferências mensais, de transferências imediatas, sem pagar um único cêntimo. E por isso é que eu vos aconselho que quando acontecem essas situações não estejam amarrados. Eu sei que existem as questões dos créditos bancários, mas vão à procura de melhores soluções. Cheguem ao pé do banco que vocês achem, vos ofereçam melhores condições e digam assim, olha, eu estou nesta conta que tem este crédito bancário, o que é que vocês oferecem melhor? E tenho a certeza que eles vão se virar nos 30 para oferecer as melhores condições possíveis. E muitas vezes o facto de a gente mudar de banco, a médio e longo prazo a gente poderá enfiar muito dinheiro ao bolso por facto de ter uma taxa de juros mais baixa, ou de não pagar taxa de comissão não sei quê, ou ter um seguro de vida mais baixo. Isto a médio e longo prazo é dinheiro. Por isso aquilo que eu vos aconselho é procurem soluções que vos beneficiem, não fiquem amarrados eternamente a contas bancárias, principalmente de bancos que não mostram qualquer tipo de respeito pelos clientes, que lhes dá milhares de euros todos os meses, e que não respeitam mostrando este tipo de atitudes. Por isso, na notícia que eu vos que eu vos trago hoje é justamente para vos incentivarem a irem à procura de uma melhor situação e não fiquem amarrados a soluções que nos tragam prejuízos diariamente. E a notícia bombástica que vos trago esta semana é relacionada com o Facebook. Pois é, mais uma vez esta empresa veio à tona pelas piores razões. Segundo o site Business Insider, revelou que 533 milhões de contas, ouviu bem, 533 milhões de contas, ou neste caso dados de contas, foram expostos na internet. De acordo com a matéria, foram expostos dados como números de telefone, e deste Facebook, nomes completos, localizações, datas de nascimento, endereços de e-mail e outros dados que fazem parte do nosso perfil do Facebook. A mesma matéria revela que, daquilo que já foi analisado, são contabilizados utilizadores de mais de 106 países, incluindo 32 milhões de registros de utilizadores nos Estados Unidos, 11 milhões no Reino Unido e 6 milhões na Índia. No que a Portugal diz respeito, foram mais de 2 milhões de registros de utilizadores que foram vazados. Estes dados são extremamente valiosos para os cybercriminosos que poderão vender estas informações para serem usados, como por exemplo em esquemas de burla. Deixarei na descrição deste episódio o link do site que foi criado para fazer a verificação se o nosso e-mail foi um dos que foi prejudicado com esta fuga. Lá irão escrever o e-mail que vocês têm registado no Facebook e carregar no botão Pawned, onde vos dará a informação se foi vazado ou não. Para já, o que vos aconselho a todos os que estão a ouvir este episódio é que alterem as vossas passwords, de preferência por uma extremamente forte, e que ativem, pelo amor de Deus, a autenticação de 2 fatores que o próprio Facebook disponibiliza nas definições. Para finalizar, tivemos a informação que os reguladores europeus,
neste caso a União Europeia, já veio a público pedir explicações sobre o sucedido. Mostraram-se preocupados com a situação e querem apurar a totalidade dos factos. Lembrando que não é a primeira vez que o Facebook se vê envolvido nesta situação, pois em 2019 aconteceu exatamente a mesma coisa com 419 milhões de utilizadores a serem afetados da mesma forma. Na época, o Facebook reagiu rapidamente a dizer que já tinha comatado a situação e que isso dizia respeito a dados antigos, o que é um passar de atestado de estupidez às pessoas, sendo que, por norma, não só as pessoas não costumam mudar de nome, como é claro, como também não costumam mudar de e-mail assim de ânimo leve, nem mesmo o número de telefone pessoal. Por exemplo, no meu caso, eu já tenho o meu número de telefone desde que os telemóveis existem. E já estamos a falar de praticamente a Canadá há 20 anos. Não é uma coisa que se muda assim do pé para a mão. Por isso estamos a falar de coisas que o próprio Facebook passou um atestado de estupidez a nós, a dizer que isso dizia respeito a dados antigos. E o que é que tem de ser a dados antigos? Não são os dados à mesma, não fazem parte do nosso dia-a-dia, da nossa pessoa. Lembrando que entrou em vigor em maio de 2018 o RGPD, ou melhor, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que prevê severas multas quando estas empresas não sinalizam falhas e brechas de segurança significativas às autoridades competentes. E isto, sinceramente, quando eu vi esta semana, eu fui logo para acaso usar este link, eu vos vou deixar na descrição, e por acaso tinha lá uma menção que tinha havido fuga de informação, mas a mim me vale que com alguma frequência, e volto a falar na questão do gestor de passwords, é uma das coisas que eu uso e que regularmente eu altero a palavra passo, porque uma das facilidades que um gestor de passwords faz é sugerir uma password, uma palavra passo forte, aleatoriamente, e introduz aquilo por nós e grava na própria cloud desse gestor a própria senha. Ou seja, não temos o trabalho de ter que pensar numa password forte, não temos o trabalho de ter que escrever a palavra passo, não temos a preocupação de ter que decorar ou ter que guardar aquilo em algum sítio. Aquilo praticamente faz todo o trabalho por nós. A gente só tem que fazer o trabalho de chegar ali, chegar à própria plataforma, ao próprio serviço e dizer assim, alterar senha. E ali abrimos o nosso gestor de passwords e chegamos ali e ele praticamente faz o trabalho todo por nós. E essa é uma das preocupações que eu tenho. Não só uso palavras passo ou passwords extremamente fortes, usando um gestor de passwords, e tenho a autenticação de 2 fatores usado não só no Facebook como noutros serviços. E por isso é que eu mais uma vez vos peço que usem gestores de passwords, que alterem a palavra frequentemente e que usem palavras-passo que sejam fortes, porque aquilo que foi vazado ali não é nada que a gente, pelo menos uma data de nascimento, um nome completo, não é nada que me preocupe. O e-mail é complicado porque pode ser usado realmente para esquemas de burla ou para tentarem para outra coisa qualquer. A localização também é uma coisa extremamente preocupante, porque pode-nos dar indício onde é que a gente mora e poderá permitir a burlões ou mesmo ladrões poderem assaltar a nossa casa ou algo do género. Por isso é que eu vos peço, alterem frequentemente as vossas passwords, usem o gestor de passwords. Hoje em dia tem do Google, o Google tem uma ferramenta que faz essas alterações. Quem tem iPhone, o próprio gestor de senhas do iCloud, que é o WebKeyGenes, trabalha exatamente para isso. Ou seja, e tem outros serviços, empresas como a OnePassword, como a Dashlane, que é aquele que eu uso, tem tantos outros serviços que tem, mesmo, por exemplo, os do Google e do iOS são gratuitos, mas este aqui, eu, por exemplo, uso o do Dashlane, que é pago, que eu pago um valor mensal, justamente por coisas que ele oferece a mais
que o próprio serviço do iCloud não me fornece, e por isso é que eu pago por isso. Mas que vale cada cêntimo, é a nossa proteção que está em causa, são os nossos dados que estão em causa, e é assim, a quem foi vazado, como foi também o meu caso, não há muito a fazer. O que há a fazer é tomar medidas para que ou esquemas de burla sejam evitadas, ou mesmo ladrões não possam roubar coisas a nós, que mais tarde venham a ser prejudiciais para nós. Por isso, mais uma vez, por isso é que eu não paro de bater nesta tecla, mais uma vez eu vos peço, usem um gestor de passwords, usem serviços pagos para proteger as nossas senhas, para proteger os nossos dados, e principalmente usem serviços de Facebook ou outros do género só para o estritamente necessário, e não escarrapachem a vossa vida toda lá. Metam só aquilo que é essencial, justamente para não dar asos a estas empresas a usarem demasiado aquilo que a gente quer oferecer. Porque estas empresas não estão lá para perder dinheiro, estão para fazer dinheiro. Por isso, usem as coisas com moderação e usem serviços que vos protejam. É isso que eu vos peço nesta notícia e nesta semana. Pois bem, esta semana, ou neste caso a semana passada, tivemos uma notícia muito triste, e principalmente triste para mim, para quem é amante de tecnologia, principalmente na área mobile. Quando a LG anunciou de forma oficial que irá abandonar o segmento mobile até 31 de julho de 2021. Nada que sinceramente surpreenda, visto que na última década a LG apresentava anualmente avultados prejuízos neste setor, totalizando cerca de 4 bilhões de dólares só em prejuízos neste setor. Os motivos que levaram a que isto acontecesse são diversos, tais como disponibilização para venda de smartphones meses depois após as suas apresentações, preços altíssimos dadas as características que tinham, a retirada de algumas características nos smartphones face àquilo que era apresentado originalmente em alguns mercados, como por exemplo no Brasil, em que os modelos vinham extremamente capados, vinham com características muito inferiores àquilo que tinha sido anunciado e que tinha sido apresentado quando a apresentação dos seus smartphones, a má gestão na publicidade de marketing, entre outras coisas. Agora aqui se levanta algumas questões. Quem comprou um smartphone da LG, como é que fica? Deve comprar o que ainda está disponível para venda no mercado? Como fica as atualizações? E eu, quando vi realmente esta notícia, isto mexeu mesmo comigo, porque apesar de eu nunca ter sido um comprador da LG, neste caso nunca ter contribuído para o mercado mobile da LG, eu fico extremamente triste com esta notícia, por diversas razões, principalmente porque saiu do mercado mais um concorrente. E é isto que eu vos quero alertar esta semana. Tudo o que trouxer concorrência para aquilo que usamos é o melhor. Porque quanto mais concorrência houver, melhor seremos nós os beneficiados. Ou seja, se imaginemos que só existia telemóveis da Apple, Samsung e Huawei e não existisse mais outras empresas, a gente iríamos usufruir de péssimos aparelhos, péssimos dispositivos e com preços 5, 10 vezes mais do que aqueles que eles custam, porque eles faziam aquilo que eles queriam. Querem que eu vos dê um exemplo? Por exemplo, nós que residimos em Portugal, atualmente temos 3/4 operadoras de televisão em Portugal. Temos a Vodafone, a Novo, a Nós e a Mel. São estas 4. O que é que acontecem? Elas combinam entre as 4 que serviço é que irão oferecer, que preços é que irão praticar, e nós simplesmente ou aceitamos ou não aceitamos. Porque se não aceitarmos, simplesmente não temos serviço, porque não existe concorrência. E isso tem sido um dos grandes debates em Portugal ao longo dos anos relacionado com as operadoras, é justamente não haver concorrência em Portugal.
Especula-se que uma empresa espanhola esteja a entrar no mercado português usufruindo dos serviços da NOS, neste caso usufruindo da rede da NOS, para ser mais uma concorrente. E a gente só tem que aplaudir essa situação, porque lá está, estamos a falar de concorrência. E a LG, sem dúvida nenhuma, por muito que fosse questionável decisões que foram tomadas na área mobile, ela de certa forma trazia inovação. Houve smartphones, houve dispositivos eletrónicos que ela trouxe que fez o mercado mobile mexer. Lembramos de um modelo que ela trouxe que tinha duas telas, em que era uma capa que tinha o telefone principal e na outra parte da capa tinha outra tela. Pronto, podia-se questionar se a qualidade daquela tela era igual à outra, claro que não era, mas era alguma coisa que fazia mexer, ou seja, dava ali uma perspectiva, por exemplo, de um dobrável. Tivemos agora o smartphone Wing, este último que eles lançaram, que fazia-se um deslize da tela formando o telefone em formato T, para termos uma tela não só em vertical e outra na horizontal, para dar outra perspectiva. Se aquilo era usável diariamente, provavelmente não, mas era alguma coisa que fazia mexer o mercado e que punha as outras empresas a mexerem-se e a terem que correr, ou seja, tudo que seja concorrência, que traga inovação, que traga ideias, tudo iremos ser nós como utilizadores, como usuários, como clientes que iremos usufruir, iremos tirar benefício dessas movimentações. E por isso é que vejo com muita tristeza uma empresa como a LG, que é fantástica noutras áreas como TVs, como máquinas de lavar, como frigoríficos, micro-ondas, mesmo até na área da cozinha, eles têm coisas fantásticas e é pena que realmente eles tenham-se afundado desta forma, mas é verdade que eles durante 8 anos, 10 anos, mas acho que era 8 anos que eles estavam na área mobile, é certo é que eles tomaram medidas como, por exemplo, apresentar um telefone, imaginemos, isto é uma data que eu vou estar para o alto, não tem nada a ver, mas, por exemplo, apresentar um telefone em janeiro e só disponibilizar no mercado em julho, por exemplo. Ou seja, estamos a falar de 6 meses, em que, nesses outros meses, durante esses meses, a concorrência não para, vai apresentando telefones. Claro que depois, quando eles metem os deles no mercado, já os clientes compraram outros telefones, não vão ficar 6 meses à espera de um smartphone. Agora, estas questões que eu levantei agora há pouco, quem comprou como é que fica, vai ser complicado. Se eu aconselho a comprar o que está no mercado, não aconselho. Porque, apesar que a LG já veio afirmar que dará suporte aos telefones que já estão no mercado, dará suporte aqui mais 1 ano, 2, e já estou a ser, se calhar, muito otimista. Em relação às atualizações, eles próprios já afirmaram que irão dar suporte pelo menos mais 1 ano ou 2. Isso é praticamente garantido. Agora, é uma marca que quem não comprou não recomenda comprar. Quem tem excelentes aparelhos, com boas características, que dá para tudo e mais alguma coisa a nível de fotografia, para jogar, para usar como computador. Tem ali pano para mangas com os telefones que têm, ou seja, são excelentes aparelhos, não é por falta da LG que tenha abandonado, não é por causa disso que os telefones vão ficar piores, não, vão ficar exatamente iguais. A nível de suporte, já sabem que é usar mais 1 ano ou 2 e depois terão que trocar, porque voltamos à história das atualizações. Não havendo atualizações, o telefone vai ficar com a sua segurança exposta e não vale a pena correr esse risco. Por isso, o meu conselho é que quem tem, usufrua ao máximo. Quem não tem, escusa de comprar, porque é estar a comprar algo que, entre aspas, que já morreu. Tenho pena. E é agora ficar atento àquilo que a LG faz em relação aos outros setores que têm dispositivos, têm eletrónicos extremamente fantásticos e há que aplaudir. Eu tenho várias coisas em casa da LG que são equipamentos espetaculares e há que aplaudir. Agora a LG é nas outras vertentes e esperar que um dia eles possam, quiçá mudando a gerência ou outra coisa do género, ter outro tipo de gestão
e tomar melhores decisões, e que pode ser que até um dia mais tarde possam voltar para o mercado mobile, o que eu duvido, porque teria que mudar toda uma estrutura para voltar para o mobile, mas para já é só lamentar, mas aplaudir os outros setores onde eles estão fortíssimos e não param de crescer. A Google deu a conhecer as datas do seu evento para desenvolvedores/programadores. Apesar de ter cancelado o evento em 2020, pelos motivos que todos nós já sabemos, será entre o dia 18 e 20 de maio que acontecerá a edição de 2021, por isso tomem nota nas vossas agendas. Será neste evento que iremos conhecer o Android 12 e novas tecnologias. Lembrando que por conta da pandemia, o evento será totalmente virtual, totalmente online. E ao contrário daquilo que acontece com o evento da Apple, o lado positivo deste evento da Google é que é totalmente gratuito aos interessados. A data de maior relevo será 18 de maio, pois muito provavelmente será a data que é apresentado o Android 12, com todas as suas novidades, e é uma data especial para os executivos da gigante norte-americana, pois é a data que irá mostrar tudo o que os seus smartphones irão de receber de novidades com a próxima versão do Android. Uma das questões que se coloca e que fica no ar é se iremos ter a apresentação, por exemplo, do Pixel 5a. Pergunto isto porque em 2019, apesar do evento ser grande parte desenvolvido para software, há sempre espaço para hardware. E foi isso mesmo que aconteceu em 2019, quando foi apresentado o Pixel 3a, que é um dispositivo intermediário com algumas características do modelo mais top, mas que ainda assim tem alguns cortes para manter o dispositivo extremamente competitivo com um preço acessível. Ainda assim, como em 2020 não tivemos nenhum evento, vamos aguardar a nível de hardware o que aí vem. Outra expectativa por conta de alguns rumores recentes é se os novos fones sem fios da Google poderão ser apresentados como o Pixel Buds A, o que sinceramente espero que seja outro nome, para não ser associado aos da Samsung, por exemplo. Por isso marquem na agenda e não se esqueçam que será gratuito a sua transmissão. Eu estou extremamente expectável para ver o que é que aí vem, porque se vocês se lembram nos primeiros episódios, quando eu vos falei da minha história no mundo Android, lembro-me perfeitamente que nas primeiras versões, eu lembro-me quando comecei a usar Android, ainda foi no Android KitKat, no Android 4, e desde então usei o Android até o Android 10, salvo erro, ou seja, fui Android desde o 4 até o 10. E nas primeiras versões o salto que se via de uma para a outra era... não se notava a diferença, não se via grandes coisas que pudessem dizer assim, nossa, que novidade, isto vai ser extremamente útil. Não se via assim nada, ou seja, sempre que havia uma nova versão era sempre aquela empolgação de querer instalar logo e querer, mas sabia sempre muito a pouco, ou seja, aquilo era uma coisa de novidade para ali da primeira semana, mas ao fim, depois de uma semana, passava aquela coisa de brinquedo novo. Mas foi algo que aconteceu que mudou bastante, foi desde talvez do versão 8, 9, para aí, a partir do 9, que eu comecei a ver que realmente a Google começou a olhar para a sua versão Android com outros olhos, a trazer uma coisa extremamente clean, algo extremamente limpo, com um visual bastante apelativo, com recursos muito bons. Por exemplo, uma das coisas que eles agora trouxeram para a aplicação do telefone foi a possibilidade de gravação de chamadas, coisa que já existe, por exemplo, quem tem outros Androids com interfaces próprias que as próprias empresas colocam esses recursos extra, mas não é uma coisa nativa do Android. Mas nota-se que dá 2-3 anos para cá que a Google tem olhado para o seu sistema com outros olhos, trazendo algo extremamente competitivo. Volto a dizer, por conta da concorrência. Se o iOS tem trazido coisas, e notou-se agora que foi um salto brutal do iOS 14 face ao iOS 13,
Foi mesmo um salto gigantesco, ninguém estava à espera de um salto tão grande nas suas novidades. Fez com que se calhar o Android também começasse a olhar para o seu sistema com outros olhos, porque lembrando que o Android em muitos mercados não é líder, ou seja, em muitos mercados não é quem está à frente, nomeadamente, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado gigantesco, e tenho a certeza, sendo a Google uma empresa também americana, que gostava de ver uma maior participação da sua marca nesse mercado, que é o seu mercado natal, é o seu país natal, e isto vai obrigar a Google a ter que correr um pouco atrás do prejuízo. Eu estou extremamente na expectativa de ver que novidades, e já prometeu muito, aliás, eu já vos tinha trazido essa notícia da primeira beta, que já está a trazer recursos extremamente interessantes, que já deixam ali aquele gostinho na boca, de perceber que realmente que recursos é que irão ser apresentados, que tecnologias é que irão ser apresentadas, e eu sei que perfeitamente que isto é um evento sempre muito especial para a Google, porque eles olham com muito carinho os desenvolvedores, trazem sempre novidades bacanas. Lembrando que salvo erro, foi no evento de 2019 ou no evento de 2018 que eles trouxeram um recurso na Assistente que permitia que a Google Assistente marcasse um cabeleireiro ou um restaurante por nós, que fizesse a chamada telefónica para o restaurante ou para o cabeleireiro, a simular como se fôssemos nós a falar com o restaurante ou com o cabeleireiro, a fazer a marcação por nós para o dia e para a hora, ou seja, falando com o operador que estava do outro lado, com o funcionário que estava do outro lado do telefone, sem a outra pessoa que estava do outro lado do telefone perceber que estava a falar com um robô, entre aspas, com uma coisa virtual. E aquilo mexeu com o mercado de uma forma que ninguém estava à espera daquilo, e por isso a gente sabe que a Google vê com este evento com bons olhos, e até mesmo por conta desta história da pandemia, que também está a fazer muitas empresas retraírem-se e terem que redobrar as suas ideias e a implementação das suas ideias, a terem que correr atrás do prejuízo para manter as vendas ao mesmo nível dos outros anos, pelo menos, para não baixarem, pelo menos manterem, porque a ideia é fazer crescer, obviamente. Por isso estou com muita expectativa a ver o que é que este evento tem para oferecer, e espero mesmo, porque eu amo o Android, fui usuário de Android durante muitos anos, e a coisa que eu mais quero é que venha cada vez mais recursos, porque volto a bater na mesma tecla. Quem irá ser beneficiado com essas implementações, com essas ideias, com esses recursos, somos nós. Por isso é sempre bom que as empresas ofereçam cada vez mais coisas, porque assim a gente não paga 5 euros ou 10 reais por um smartphone, por um celular. Ou seja, a gente paga muito dinheiro por um dispositivo eletrónico. Por isso, já que pagamos tanto por algo, é bom que em contrapartida a empresa ofereça também bons recursos. Por isso, vamos aguardar para ver. Por isso, tomem nota, é entre 18 a 20 de maio, tomem nota nas vossas agendas, porque até foi como vos disse, o evento vai ser gratuito na sua transmissão. Assistam, vamos aguardar e torcer para que a Google traga coisas mesmo muito boas para o Android, e que as empresas depois implementem isso nos seus dispositivos eletrónicos. Foi apresentado na quinta-feira passada mais um smartphone gaming para combater o modelo da Asus, da Xiaomi e Nubia. E fazendo agora a graça, é o novo Lenovo Legion Phone Dual 2, que trouxe algo muito interessante, como 2 sistemas de arrefecimento embutido na parte traseira do smartphone. Além do sistema de arrefecimento arrojado na traseira, trouxe também LED flash, onde mostra com toda a elegância o logotipo da marca. Quanto ao sistema de arrefecimento, este vem com 2 turboventiladores para fazer um maior arrefecimento a quando o smartphone está exposto a longos períodos durante o jogo. A nível de especificações, traz o potente Snapdragon 888 e uma enorme tela AMOLED de 6.92 polegadas Full HD, com uma taxa de atualização de 144 Hz.
A nível de bateria, vem equipado com 5000 mAh com carregamento rápido de 90 watts. E é aqui que traz algo surpreendente que eu fiquei parvo quando vi. É que traz duas portas USB-C para carregamento, uma na parte de baixo e uma na parte lateral, que assim permite entre 15 a 30 minutos carregar o smartphone do 0 aos 100%. A nível de fotografia, é de salientar a câmara frontal de 44 megapixels. Sabemos que no mundo gaming as câmaras é aquilo que é o que menos importa ou que é o menos prioritário. Estará disponível na Europa já em maio com duas versões, uma 16 GB de RAM com 502 GB de memória interna, com uma base de carregamento sem fios, e outra versão de 12 GB de RAM com 256 GB de ROM, memória interna, sem a tal base de carregamento. Os preços poderá rondar entre os 999 e os 799 euros, respectivamente. E temos mais um sistema, mais um smartphone no mundo gaming. Claro que para mim, a minha preferência, apesar, volto a dizer que nunca mexi em nenhum smartphone gaming, principalmente o da Asus, mas continua a ser o meu telefone de eleição por várias razões. Primeiro, pela ideologia deles, segundo, pelo aquilo que eles oferecem, por todo o cuidado e por todos os detalhes que eles implementam nos seus dispositivos, pelo salto qualitativo de uma geração para a outra, pelos detalhes que eles veem que não estava bom na outra geração e que mudam, e pelos resultados, sem dúvida, que eles oferecem nos seus smartphones gaming. E por toda a estrutura que eles mesmo assim montam. Por isso continua a ser o meu favorito. E gostava mesmo de até de poder usar um dia um telefone para poder usar num jogo que realmente mexesse comigo, mas até hoje nunca tive essa oportunidade e espero um dia conseguir, porque, nem que seja pela cena de querer experimentar algo, porque um smartphone gaming foi algo que eu nunca experimentei. O mais próximo que eu tive assim nesse género foi uma PSP da Sony, há uns bons anos atrás que eu tive uma PSP, e o smartphone gaming atualmente, principalmente o da Asus, que tem aqueles comandos laterais que encaixam, né, nas laterais do smartphone, fica exatamente uma PSP, trouxe-me até uma certa nostalgia. Mas pronto, isto aqui, voltando agora ao Lenovo, é mais um concorrente. Voltamos outra vez à história da concorrência, ou seja, as notícias que eu vos trago hoje é tudo a bater na tecla da concorrência e daquilo que a gente poderemos beneficiar disso, e que traz aqui características bastante interessantes. Eu, quando vi realmente o smartphone, achei bastante promissor aqueles dois turbos ventiladores na parte de trás que ajudam no arrefecimento, porque a gente bem sabe que um dos calcanhares daqueles dos smartphones é o calor, porque com o calor traz uma maior durabilidade da bateria, traz uma maior degradação no desempenho do smartphone, e achei bastante promissor a forma como eles colocaram aquelas duas ventoinhas para fazer aquele arrefecimento, mas o que eu achei mais curioso, e até vi esse no vídeo do youtuber Nuno Agonia, quando ele falou desse smartphone, a história dos carregamentos na parte lateral e na parte de baixo ao mesmo tempo, que traz resultados fascinantes a nível de velocidade de carregamento. Podermos em 15, 20 minutos termos o telefone que estava completamente descarregado, de repente em 15, 20 minutos temos o telefone a 100%. É promissor? É. Agora, que não é prático, não é. Porque, por exemplo, essa é uma das coisas que o telefone da Asus traz. O telefone da Asus traz uma ventoinha que encaixa-se manualmente no telefone, e que essa própria ventoinha tem por debaixo uma entrada USB-C para carregar enquanto se está a jogar, sendo que está na zona central, onde as mãos e os dedos não tocam nesse cabo, podendo a gente estar a jogar e a carregar ao mesmo tempo.
Neste caso, da Lenovo, tem o carregador de lado, mas tem o de baixo, ou seja, aquilo dá para carregar de lado. Não vamos usufruir da potência máxima de carregamento, porque só vai estar um de lado, o carregador de baixo, porque o de lado é onde está uma das mãos. Ou seja, não vamos usufruir desta tecnologia que eles trouxeram na sua plenitude. Fica ali a meio gás, fica ali tipo a 50%. Mas não deixa de ser uma forma promissora. Por exemplo, uma pessoa acabou de jogar, vai tomar um duche rápido, enquanto está a tomar o duche está ali o telefone a carregar, quando acaba de tomar o duche já está o telefone praticamente a 100% praticamente ou não, se calhar garantidamente já está a 100% e está ali pronto para jogar mais 2, 3, 4, 5 horas tranquilamente. Por isso, se calhar aquilo também não foi feito se calhar para estar a carregar enquanto se joga, se calhar é mais nessa perspectiva da pessoa poder pausar ali, até porque não convém estar ali durante 4 ou 5 horas seguidas a jogar, convém fazer pausas de hora a hora, 2 em 2 horas no máximo, fazer uma pausa e se calhar essa pausa para comer qualquer coisa, para ir à casa de banho, para tomar um duche, para fazer qualquer coisa e de repente metes ali o telefone à carga e em 15 minutos temos outra vez a carga cheia para continuar a jogar. Os preços estão dentro daquilo que é esperado, até mais ambiciosos que os dados, que os dados são um bocadinho mais caros, principalmente nas versões mais caras, e neste traz um preço extremamente competitivo, traz algumas coisas a menos, pelo mesmo preço do dados, mas lá está, é mais um modelo que está no mercado, é mais um player que está no mercado para trazer concorrência, para fazer as outras marcas correrem atrás do prejuízo. Talvez a única coisa que destaque aqui pelo lado negativo é os 5.000 mAh, quando por exemplo o DAS traz 6.000 e 5.000 para o mundo gaming é um bocado fraco, sendo que 5.000 é o que encontramos nos topos de gama num telefone normal, ou seja, num smartphone normal. Para o mundo gaming, se calhar 5.000 fica um bocadinho aquém, a não ser que eles façam ali uma grande gestão de bateria que permita outro tipo de resultados. Mas 5.000 se calhar para o mundo gaming, sendo que na concorrência já existe mais, mas lá está, temos que aplaudir, é mais um player que está no mercado, é algo mais para fazer as outras empresas oferecerem melhores resultados, melhores características, melhores specs para nós, que só nós é que iremos usufruir de todas essas decisões, de todas essas medidas que as empresas tomarem. O CEO da Apple, Tim Cook, deu uma entrevista ao podcast Sway da Kara Swisher do New York Times com informações muito interessantes. Foram abordados alguns temas, como por exemplo o seu futuro na empresa, ou o próprio futuro da empresa em si, a polémica entre a Apple e o Facebook, a polémica entre a Apple e a Epic Games, sobre realidade aumentada, entre outras coisas. No caso pessoal dele, Kara perguntou qual seria o futuro dele daqui a 10 anos aos comandos da empresa, visto que ainda agora recentemente comemorou 10 anos de presidência como CEO. Tim afirmou que ama muito a empresa e não sabe se conseguirá viver sem ela, apesar de sentir-se otimamente como pessoa, como psicologicamente, como fisicamente aos comandos da empresa. Mas o mesmo afirma que muito provavelmente daqui a 10 anos não estará à frente da empresa. Poderá estar 4, 5, 6, 7 anos, mas não se vê daqui a 10 anos à frente dos comandos da empresa. Questionado sobre a polémica com o Facebook e o recurso da ATT, que foi uma coisa que eu vos tinha falado em episódios anteriores e que será agora implementado, também como eu vos tinha falado, no iOS 14.5, que segundo Tim, isto é um detalhe importante, que sairá ainda antes do mês de abril acabar, Tim ficou chocado com a posição do Facebook, pois segundo o mesmo, a única coisa que a Apple quer é salvaguardar a privacidade dos seus utilizadores e que apenas está a disponibilizar, ou que irá disponibilizar, um recurso que dê ao utilizador esse poder de escolha, se aceita ou não ser rastreado. Quanto à polémica com a Epic, Tim foi muito afirmativo. A Epic, durante largos anos, cumpriu com as regras e as diretrizes da App Store, aceitando os termos de contrato desde o início, e que do nada decidiram não mais o fazer, alterando o recurso de pagamento para os servidores deles. A Apple, segundo Tim, vai a tribunal contar a sua própria versão, contando os aspectos positivos sobre a privacidade e a segurança da loja e que estão muito confiantes sobre este caso em tribunal.
Lembrando que o maior argumento que a Epic acusa a Apple é de não dar a possibilidade aos seus usuários de baixar aplicativos fora da Apple Store, alegando que essa falta de liberdade com os seus usuários da Apple, ao qual o Tim respondeu que isso iria quebrar de completa privacidade e a segurança do iPhone. Neste caso, sobre o tema da realidade aumentada, Tim, apesar de não abrir o jogo, e nem podia, porque ainda não foi lançado nada, quer dizer, muito se especula, mas não foi falado nada em concreto nesse sentido, diz que a realidade aumentada será uma parte essencial no futuro da Apple, pois acredita que a realidade aumentada terá um peso muito importante na sociedade no futuro. Ao expandir, por exemplo, conversas entre pessoas, que são feitas nos dias de hoje apenas por voz ou palavras, mesmo que apenas uma conversa podia ser transportada a um nível virtual, usando, por exemplo, recursos a gráficos, objetos, e que isso iria trazer benefício num diálogo entre duas pessoas, ou mesmo, imaginemos numa sala de aulas um professor a dar uma aula aos seus alunos e nessa aula poder graficamente demonstrar aos seus alunos, por exemplo, aquilo que está a pensar, ou seja, seria transportar o diálogo a um outro nível que jamais em tempo algum a gente poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Mas isto, prontos, são apenas exemplos, mas certamente iria trazer recursos ilimitados no futuro da sociedade. Há muitas outras coisas que Tim falou nesta conversa, trouxe a esta notícia os aspectos que eu achei mais interessantes, mas podem ouvir esse podcast da entrevista, foi cerca de 30 e tal minutos, em que ele falou outras questões, também de relevo, mas estas foi aquelas que eu achei bastante mais interessantes, as polémicas com estas empresas que muito têm dado que falar e que estão em tribunal e sabe lá Deus quando é que isto se irá resolver. Principalmente esta guerra que o Facebook levantou sobre esta história do rastreamento ou não rastreamento. Eu aqui concordo claramente com o Tim. O que a Apple fez para combater isto foi disponibilizar, ou irá disponibilizar, um recurso. Não é que vá proibir, ele simplesmente só pergunta ao usuário: olha, esta aplicação quer-te rastrear nisto, aceitas ou não? A pessoa pode dizer aceita, e aí a Apple não tem nada a ver com isso. Tu aceitas, estás livre e dono e senhor da situação, mas há a tua responsabilidade. O que a Apple só sabe fazer é lançar ali uma janela, um pop-up, a dizer: olha, a empresa esta app quer fazer isto, o que é que tu queres fazer, aceitas ou não aceitas? E que ele ficou chocado com esta posição do Zuckerberg ao ter feito toda esta guerra, porque isto a Apple não está a proibir nada, só está a dar o poder de escolha à pessoa de dizer se quer, se aceita ou não esta situação. Por isso foi uma das coisas que eu achei bastante interessante. Achei também interessante esta história dele à frente da empresa, que daqui a 10 anos não se vê à frente da empresa. Também achei curioso, porque ele não é propriamente um senhor de 100 anos, estamos a falar de alguém com 60 e tal anos, 62 salvo erro. Está ali com uma forma física fantástica, está ali para as curvas, foi um dos grandes responsáveis por hoje a empresa ser o que é, e achei que curioso esta abordagem dele, apesar que eu também sei que a vida dele, ele próprio afirmou, salvo erro nessa entrevista, que levanta-se todos os dias às 3 da manhã para começar a responder e-mails. Quer dizer, é alguém que vive inteiramente, ele próprio afirmou que vive inteiramente para o trabalho, ou seja, ele praticamente não tem vida. O que é que lhe adianta ele ganhar milhões e milhões de dólares e depois não tem vida para gastar esses milhões de dólares? Se calhar, por um lado, eu sei que lhe dá um gozo enorme estar à frente da empresa e tomar as decisões que toma, mas ao mesmo tempo deve estar, se calhar, deserto para se ver livre disto, para poder viver a vida dele, que não teve essa oportunidade nos últimos anos. Porque 10 anos só ele está como CEO, fora os outros anos em que ele era um dos braços direitos do Steve Jobs e por aí fora. Quer dizer, ele também deve estar a querer chegar a um ponto de dar um murro na mesa e dizer basta. Mas é alguém que vibra muito com isto e também achei bastante interessante. Quanto à história da Epic, já tínhamos falado sobre isso, não havia outra posição do time sobre esta questão.
Ele foi muito afirmativo, disse, olha, eles quebraram, quer dizer, durante anos aceitaram e depois decidiram quebrar, têm que levar com as consequências disso e estão muito otimistas em relação a isso. Em relação à realidade aumentada, foi muito curioso, vê-se uma forte aposta da Apple em relação à realidade aumentada, e foi muito curioso este exemplo que ele deu, porque isto claramente passa, por exemplo, pelos óculos, e os óculos será uma das ferramentas que irá pôr em prática aquilo que ele falou nesta entrevista, mas ele não podendo abrir o jogo, e ninguém estava à espera que ele fizesse isso. Foi muito curioso ele ter trazido estes exemplos, que já deixa aquele gostinho na boca de saber o que é que poderá vir por aí. Mas qualquer das maneiras, vão a qualquer plataforma de podcast, procurem pelo Podcast Sway e podem assistir esta entrevista e ver também outros temas que foram abordados com ele da mesma forma interessantes, e poderem ver mais um outro lado do Tim Cook como pessoa e como gestor de empresa. Pois é, meus amigos, a pandemia continua a fazer os seus estragos, nomeadamente ao mundo da tecnologia. Os visados são agora os MacBooks e os iPads, com a falta, ou neste caso a escassez de chips e componentes eletrónicos. Uma reportagem do Nikkei recentemente, um site informativo da Ásia, constou que o fornecimento de placas de circuito, telas e outros componentes poderão já estar com problemas sérios de stock e que poderá afetar os modelos, ou neste caso o stock dos modelos atuais, e até mesmo atrasar novos lançamentos. Imaginava que a Apple pudesse ter preparado melhor para esta situação, mas aparentemente parece que não foi isso que aconteceu. Segundo algumas fontes do Nikkei, elas mesmo afirmam que a Apple inclusive já adiou grandes pedidos de alguns lotes do primeiro semestre para o segundo semestre. Aparentemente, esta situação ainda não chegou aos smartphones, como por exemplo o próximo iPhone 13, que será apresentado entre ali setembro e outubro, e que alegadamente essa situação está salvaguardada, pelo menos para já. Mas a continuar assim, é de se prever que no próximo ano de 2022, em geral, tudo seja afetado, ainda que alguns lançamentos no decorrer de 2021 sejam atrasados nesses lançamentos. E que realmente, quando eu li esta notícia e depois tentei pesquisar mais sobre a situação, costuma-se dizer onde há fumo, há fogo. E já começa a ser preocupante para quem é amante de tecnologia, que está sempre à espera de novos lançamentos, ver o que é que a tecnologia traz de novo e de melhor. Já começa a ficar a ser um caso sério, e muita empresa começa a ser afetada por isto, e quando a gente quer chegar ao fundo da tabela, acaba por chegar aos trabalhadores, ou seja, muitas empresas começam a parar, muitos postos de trabalho começam a ser postos em causa, ou seja, isto é uma bola de neve, começa-se a formar de uma forma gigantesca, e era expectável, claro que também era expectável que a Apple pudesse ter preparado melhor para esta situação, mas também acredito que a pandemia, quando chegou, ninguém estava à espera de uma situação destas e ninguém estava preparado para rapidamente reagir a esta situação. Só que estamos a falar de uma empresa que, para implementar uma medida, normalmente leva 5 anos para implementar ou seja, fica 5 anos a trabalhar sobre uma ideia para, ao fim de 5 anos, implementar essa ideia. Ou seja, é uma empresa que está habituada, ano após ano, a pensar muito bem e a pensar a médio e longo prazo nas coisas que quer implementar. E acho estranho que uma coisa que começou em dezembro de 2019, com mais pancada em março de 2020, com os começos dos layouts, aos lockdowns nos diversos países, que a Apple tivesse se precavido melhor, ou seja, já tivesse logo jogado por antecipação, mas pelos vistos só conseguiu combater em algumas situações, como nomeadamente os smartphones, que é um dos maiores mercados que a Apple tem, mas aparentemente, alegadamente, já parece que isto já começa a afetar, mas a gente já sabia, porque sendo a pandemia uma coisa que pode vir a demorar 2, 3, 4 anos, se calhar,
era expectável que isto a qualquer momento pudesse acontecer, ou seja, se calhar até demasiado tempo a Apple conseguiu salvaguardar a situação, mas se calhar a Apple também foi muito otimista a pensar que isto se calhar até o final de 2020 a situação estava resolvida, principalmente quando no final de 2020 começou-se a anunciar as vacinas em todo o mundo, que as coisas em relação em semanas ou meses que se pudessem estar resolvidas, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo até os cientistas e quem está por dentro desta situação, quando isto começou a acontecer, previu isto para 2 anos, no mínimo. Era expectável que uma empresa como a Apple pudesse ter-se precavido de outra forma. Pelos vistos não foi isso que aconteceu. Vamos ver até que ponto é que agora a médio prazo as coisas serão afetadas. Aparentemente a coisa consegue-se gestionar bem agora no decorrer de 2021, mas estou muito curioso para saber como é que irão correr as coisas agora no ano 2022, porque as coisas que estão a ser feitas agora ou lançadas agora foram feitas em 2020, ou seja, o que está-se a fazer agora já é pensar já para o 2022, e se as coisas já estão a ser afetadas agora, muito provavelmente em 2022 podemos ter lançamentos adiados, podemos ter eventos cancelados, e quiçá muitos postos de trabalho a irem à vida por conta desta história da pandemia. E para fechar as notícias desta semana, na semana passada tivemos acesso a um documento por parte que a Epic Games partilhou com todo o mundo, onde revela que a Apple não forneceu o seu serviço do iMessage para o Android porque simplesmente não quis. Nesse documento que ela partilhou foi revelado algumas declarações muito curiosas do Craig Federighi e do Phil Schiller, que afirmavam com algum temor que isso acontecesse, sob pena que isso pudesse fazer com que alguns utilizadores, alguns usuários neste caso, migrassem do sistema iOS para o sistema Android. Pois aparentemente sabem que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das fortes ferramentas que faz os usuários iOS ficarem presos, amarrados ao sistema iOS e não passarem para o sistema Android é justamente o iMessage, pois, ao contrário do WhatsApp ou do Telegram, o iMessage é o sistema de comunicação mais usado nos Estados Unidos. Sendo assim, fica claro o porquê de ano após ano, apesar de muitos usuários pedirem isso, essa ferramenta não tenha sido disponibilizada no sistema Android, mantendo a Apple a forte aposta no seu ecossistema fechado. E eu, quando vi esta notícia, fiquei realmente estupefacto, porque eu lembro-me que já mesmo entre usuários iOS e usuários Android, este tema do iMessage sempre foi muito falado, porque de facto é um sistema fenomenal. Eu, por acaso, já usei algumas vezes. Aquilo praticamente é como se fosse um WhatsApp, permite uma conversação em tempo real com um relatório de entrega, permite o envio de arquivos. Aquilo é basicamente um WhatsApp, mas de outra forma. E só não uso mais porque lá está, eu já uso o WhatsApp há vários anos, já uso o Telegram já há algum tempo, e foi uma questão de hábito, ou seja, e também não tenho assim muitas pessoas que usem também o iMessage com alguma regularidade que eu pudesse também criar esse hábito do iMessage. Mas sempre ouvi falar muito do iMessage, das vantagens que o iMessage trazia, das coisas, da qualidade desta ferramenta, das coisas positivas que esta ferramenta disponibilizava, mas era só de ouvir falar, ou seja, só foi após ter um iPhone é que eu percebi realmente o porquê dela ter sido falada. E já se falava nos meios de comunicação da tecnologia que porque é que esse serviço do iMessage, como todos os outros da Apple, não pudessem ser transportados para o Android. Mas é assim, a gente conhece a história da Apple há muitos anos. Eles amarraram-se a este sistema, a este seu ecossistema, como forma de tipo como Joker, como Coringa, ou seja, como
como carta na manga. Ou seja, o facto de eles oferecerem um ecossistema em que eles dizem aos seus usuários a dizer não, usem aquilo que é nosso, porque a gente sabe o que é que vocês querem, a gente sabe o que é que vocês procuram e a gente vai-vos oferecer o melhor que existe no mercado, mas para isso vocês têm que ficar aqui amarrados. E esta sempre foi a ideologia da Apple. E foi preciso eu estar no meio da Apple para perceber que aquilo é viciante. Ou seja, quando tu depois compras uma coisa da Apple, depois queres comprar a outra, porque as coisas conversam-se de uma maneira tão porreira, tão instantânea, como por exemplo o AirDrop, que é uma coisa fantástica. Nunca tinha visto um serviço como o AirDrop na vida, e é uma coisa mesmo fenomenal. Eles criaram este conceito do seu ecossistema a dizer assim, a gente oferece o melhor que existe no mercado, mas em contrapartida vocês têm que ficar aqui porque a gente sabe o que é melhor para vocês e etc. Mas claro que há pessoas que não têm a possibilidade de comprar ou não estão dispostas a pagar 1000 euros ou 7, 8, 10 mil reais por um iPhone, e que por falta de posses, ou por não terem possibilidade, ou porque não se sentem à vontade, ou porque são contra terem que se gastar valores avultados em telemóveis, em smartphones, em dispositivos eletrónicos, queiram optar por algo mais barato, algo mais em conta. Só que em contrapartida depois não têm destes serviços. Aquilo que eu sugeria que a Apple fizesse é abrir-se ao ponto de pensar assim. Isto eu acho que era uma ideia bastante interessante. Eu sei que ia haver muita gente a criticar, mas eu acho que poderia ser uma ideia extremamente interessante. Já que a Apple há muito tempo defende, e cada vez mais a aposta deles é em serviços, é criar sistemas de cobrança mensal ou anual de serviços, e querer apostar fortemente em serviços. E tivemos recentemente a aposta no Apple One, em que oferece diversos serviços, um pacote de diversos serviços embutidos para a pessoa subscrever mensalmente. Porque é que eles não abrem o sistema deles ao ponto de disponibilizar todas essas ferramentas para a concorrência, mas a pagantes? Ou seja, vocês querem ir para o Android, tudo bem, a gente disponibiliza as vossas ferramentas, mas com uma subscrição. Vocês querem o iMessage? Olha, tenham aqui o iMessage por X euros ou X reais. Podia ser uma solução. Olha, vocês querem o iCloud? Então usem aqui o iCloud para vocês armazenarem, para vocês terem a segurança ao máximo e tal, e não sei o quê, mas pagam. Podia ser uma solução, por exemplo, eles disponibilizarem os serviços e as pessoas poderem usufruir à mesma dos serviços da Apple com subscrição. E até, quiçá, isso até podia ser uma forma da pessoa dizer assim, isto já é tão bom eu usar isto no Android, e se eu experimentasse isto no iPhone, que assim já uso tipo a 200%, podia ser uma ferramenta, nem que tivesse uma espécie de publicidade lisinha ali, entre linhas, a letras pequeninas, a dizer, olha, este serviço, se for usado no iPhone, poderá ainda obter melhores resultados. Por exemplo, podia ser uma estratégia. Podiam assim à mesma abrir o sistema, disponibilizar isto às pessoas noutros sistemas operativos, mas com uma cobrança. Dizer assim, olha, podem usar, mas pronto, pagam aqui, subscrevam aqui com um cartão de crédito, PayPal não digo, mas com cartão de crédito ou outro sistema qualquer, e vocês assim usufruem à mesma, mas pagam por isso. Quem sabe? Mas pelos vistos a gente sabe como é que é a mentalidade do pessoal da Apple, dos administradores, dos acionistas, de quem desenvolve. A ideia deles é muito fixa neste sentido, e se eles sempre foram muito amarrados no passado, duvido que em algum momento eles venham a mudar a mentalidade em relação a isso. Eu gostava, pelo menos a ideia que eu dei, fosse uma ideia posta em cima da mesa, mas nem sequer rumores há sobre isso. Apenas agora tivemos acesso a este documento, que ainda não se sabe ao certo se é verídico ou não, mas foi um documento que a Epic partilhou, e que não me admirava nada que aquilo que consta no documento fosse realmente verdade. E é uma forma, porque eles sendo a maior empresa do mundo, a nível de valor de empresa, não deixam de também ter os seus temores. Não deixam de ver que tivemos agora o caso recente da Meizu,
é uma empresa que eu já vos falei recentemente, que veio a público dizer que 45% dos seus usuários vieram do iPhone. Ou seja, viemos muita gente da Apple que saiu do iPhone para ir para o Android. E eles sabem disso, ou seja, eles sabem que constantemente eles têm pessoas a saírem dos seus sistemas para irem para os outros. E a forma de os tentar amarrar é dizer assim, não, vocês aqui no nosso ecossistema, vocês têm tudo do bom e do melhor. Vocês pagam muito por isso, mas ao menos vocês têm o melhor que existe nesta terra a nível tecnológico. Pronto, é a mentalidade da Apple e é torcer para que um dia eles possam mudar de opinião e usufruir e poderem disponibilizar aos seus usuários outras alternativas àquelas que existem atualmente. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste episódio, passem na iTunes Store e avaliem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.